glória a Deus, boa tarde, seja bem-vindo a mais um Repartir. Meu Deus, como Deus é bom, que semana desafiadora, que semana cheia de aflições, mas a palavra que está sendo ministrada essa semana é que eu vou estar de pé sobre o mar de vidro. O que são tantos mares e marés, as marés que se levantam, os mares que ficam bravios. Sim, o Senhor nos dará capacidade, fortaleza, entendimento, sabedoria para estarmos de pé no mar de vidro, onde você vai conseguir discernir todas as coisas. Você vai discernir as aflições, as lutas. Você vai discernir para quê? Para poder pedir ao Senhor estratégias de combate, como se posicionar, com que armas eu vou lutar, qual a estratégia que Deus vai nos dar, sabe por quê? Porque se Deus tem a estrutura humana em suas mãos, a palavra diz que Deus conhece a nossa estrutura. E lembra-se de que somos pó. Se Ele tem esse conhecimento, essa sabedoria, essa onisciência de saber as nossas entranhas, as nossas intimidades, os nossos corações, Ele vai nos dar estratégia. Porque aquele arquiteto que sabe a estrutura de uma casa, que sabe todos os pilares, que sabe o tamanho, as dimensões, a profundidade, onde está cada pilar, se ele conhece a estrutura, ele sabe muito bem como alicerçar essa casa nessa estrutura. Ele sabe fazer o quê? Montar e planejar estratégias. Então, que Deus nos dê estratégias nos combates, nas dificuldades, para saber quais armas usar, como usar, em que momento usar, como se posicionar. Porque a palavra toda você vai ver Espírito dizendo: põe-te em pé, falarei contigo. Filho do homem, levanta-te. Moisés, marcha, porque clamas a mim. Davi, vai, Davi, persegue os inimigos, que eu vou te dar um caminho. Josué, caminha, Josué, sê valente, tem o ânimo. Gideão, caminha também, Gideão. Eu vou dar a vitória com muito menos pessoas, para que eles não achem que a vitória foi deles. Então Deus tira 32 mil e deixa menos de 1%, os 320, porque são com aqueles que Deus contaria para a batalha, para mostrar que seria em todo tempo a mão de Deus e não a mão de nenhum homem. Então, que todo mérito, toda glória, toda honra e sabedoria seja o Deus dos céus, que vai nos dar estrutura, que nos deu estrutura e vai nos dar estratégia para vencermos todas as aflições em pé, em frente à situação, guerreando, enfrentando, clamando ao Senhor. Como os apóstolos, diante das ameaças, eles clamavam mais ainda, pedindo que o Espírito Santo olhasse todas as ameaças. Senhor, olha, contempla, vê as ameaças, vê as aflições, vê as situações que nós estamos vivendo agora, e Senhor, se manifesta. E a palavra diz que o Espírito moveu aquele lugar e deu mais intrepidez, deu mais sabedoria, deu mais coragem, porque eles não estavam pedindo para sair da luta. Não, Senhor, olha as ameaças. E enquanto nós falamos, nos dê ousadia, nos dê graça, nos dê fé, nos dê autoridade, capacidade para vencermos a todas essas circunstâncias. Sim, porque eu vou permanecer de pé na tua presença todos os dias. Então, nessa palavra hoje, sabadão, glória a Deus, luz da cidade, a luz que vai iluminar. Essa semana toda foi ministrada a palavra, né? Hoje, dia 24 de agosto, glória a Deus, olha, 24 de agosto de 24, meu Deus, os ciclos, a porção dobrada, os novos inícios, os novos ciclos do dia, da noite, a marca do que é completo, a marca do que é abrangente, que a palavra diz que os 24 anciãos adoram, rendem as suas coroas e dizem: santo, 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 santo é o nome do Senhor. Santo, santo, santo. Tu és elevado, tu és altíssimo. Então eles entregam as suas coroas na marca de 24 anciões. Então o dia e a noite, o sol e a lua, todos os ciclos se rendem ao Criador. Glória a Deus que nós temos hoje na marca do que é completo, do que nos supre, do que é abrangente. Glória a Deus, essa palavra maravilhosa. Hoje vai falar assim: o vencedor na vitória sobre a rejeição e exclusão. Quem nós lembramos de exclusão? Davi e tantas as pessoas. Quem que nunca teve a marca de uma exclusão, a marca de uma rejeição muito forte? Nós vemos as crianças no ventre são rejeitadas. As crianças no ventre, a mãe já rejeita, já acontece alguma situação e ali já é implantado uma semente de Satanás.
para fazer com que aquela criança se sinta excluída, cresça uma pessoa e vire um adulto amargurado, excluído, e ele possa fazer dessa pessoa um escravo seu. Mas glória a Deus, que Deus nos dá a vitória em todas as coisas, inclusive sobre a rejeição. Então vamos falar um pouquinho de Davi, mas você sabe que a palavra toda está cheia de homens que tiveram a marca de rejeição, como o próprio Jesus. O próprio Jesus teve essa rejeição. Então ele fala, se fizeram comigo, farão com vocês, mas eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, essa semana nós falamos desse rebanho vencedor pela determinação do desfrute da herança. Sim, estou determinada a desfrutar essa herança. Estou convicto da determinação dessa herança. A dupla porção de José, meu Deus, a dupla porção na continuidade dos seus filhos Manassés e Efraim, que fizeram parte também dessa geração bendita do Senhor. O governo do rebanho vencedor pela semente do sucessor escolhido, sim, onde Batseba vai, interfere ao reinado, interfere a festa de Adonias, que tinha um crachá, estava celebrando, mas o ungido do Senhor estava separado, que era Salomão, e ele é constituído. Então, não importa que você tenha um crachá para entrar, se não é a sua festa, se não é o seu momento, se não é a sua mesa, Deus vai levantar o que ele mesmo tem constituído. Então, muitas vezes o inimigo acha que está sambando na nossa cabeça, acha que está se triunfando, pensa, mas o Senhor tem um caminho de escape. O Senhor tem um caminho na tormenta. O Senhor tem o seu plano B, C, D, tem vários planos do Senhor, porque muitos são os caminhos e os planos dos homens, mas de Deus veio a resposta certa, é o que diz a palavra de Deus. E continuamos a dizer assim, a palavra diz, o sucessor do fruto, que era Salomão. Depois o rebanho flui e vence na unidade do propósito improvável, porque a unidade, o propósito improvável, o que nos une, o que nos liga, é a unção do Espírito que despedaça, desbarata, quebra todo e qualquer tipo de jugo. Glória a Deus, porque nós temos essa unção que traz a liga da unidade, que traz a liga da oração, que traz a liga do lutar junto. Aliança de Efraim e Judá, o rebanho vencedor pela consciência do seu início, de suas origens, que são os descendentes de Judá. Então, essa semana toda, glória a Deus, falamos desse rebanho vencedor que está de pé no meio das aflições, que discerne todas as aflições, e ele de ninguém é discernido. Então a palavra do Senhor vai dizer assim, ó, vamos falar um pouquinho de Davi, passar por Elias, passar por Jesus. Meu Deus, tantos homens de Deus, você juntamente comigo pode citar alguém da palavra que sofreu rejeição? Tem vários, né? Você sofreu rejeição? Eu sofri rejeição? Todos. Mas o Senhor é aquele que nos dá a vitória sobre a rejeição. Como? Daqui a pouquinho eu vou dizer como o Senhor nos dá essa vitória através de passar por esse mar de vidro, de estar constituído, de ficar, de o Senhor colocar, nós ficarmos e permanecermos de pé em frente a esse mar de vidro, tendo esse discernimento. Diz assim, ó, disse o Senhor a Samuel, até quando terás penas de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel, como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e dize, vim sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para sacrifício e eu te mostrarei o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te designar. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os seus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois nós não assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge, pois este é ele. Glória a Deus! E você vai bem ver ali depois que Davi fala, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça, porque o meu óleo vai transbordar. O meu óleo vai transbordar. Então, nós vemos ali a constituição de Davi como o eleito de Deus. A constituição daquele jovem que estava ali apacentando ovelhas do seu pai. Porque em Davi já havia esse chamado do próprio Deus,
que disse que levantaria um que reinaria para sempre. Então em Davi tinha aquela constituição. O Senhor estava forjando em Davi aquela constituição, para que ele fosse constituído e eleito por Deus. Então quando há uma constituição, uma eleição pelo Espírito de Deus, você está constituído, está definido, está decidido. O inferno vai se levantar? Com certeza vai se levantar. Com certeza vai ter um mar de vidro, um mar de cristal, um mar de problema, um mar de luta, um mar de dificuldade. Sim, como Davi enfrentou tantas marés de dificuldade ali logo na sua juventude. Quando Davi, ele enfrenta, que você bem conhece a história, né? Enfrenta Golias ali, que estava ameaçando o povo de Deus. Estava intimidando o exército, estava ali todos os dias, porque o inimigo incansavelmente vai lutar para nos desviar do foco que é o chamado do Senhor, o chamado de um propósito, o processo que vai nos levar a um propósito que é o chamado, que Deus tinha chamado Davi para a constituição. Então nós vemos essa marca da rejeição dentro da sua própria família. Ah, tem um moço lá, tá cuidando das ovelhas, ah, é moço, deixa ele para lá. Nem se preparou como seus irmãos, se prepararam, tomaram banho, não. Davi estava trabalhando, Davi estava executando, Davi estava fazendo. E é interessante, quando Jesus escolhe os discípulos, todos eles estavam exercendo algo. Um estava pescando, outro estava consertando as redes. Sempre eles estavam já com a mão no arado, porque estavam ocupados já executando coisas e situações. Então, Deus sempre vai chamar aquele que já está trabalhando, porque aquele que está ocioso, ele está ocioso porque ele realmente não quer trabalhar. Então, aquele que já está com a mão no arado é quem o Senhor vai levantar para fazer a obra, para se mover num outro propósito, num outro caminho, num outro cenário, num outro momento, numa outra estratégia, mas com a referência que é o Senhor Jesus, na sua seara, na sua obra, porque grande é a seara, mas poucos são os que realmente querem trabalhar nessa seara. Mas que o Senhor possa nos encontrar fazendo, habilitados, trabalhando. Por quê? Porque Deus mesmo coloca os ingredientes em nós e Ele mesmo usa esses ingredientes para a sua glória, para o seu louvor. Ele capacita e depois Ele nos aperfeiçoa todos os dias, paulatinamente, num processo, num amadurecimento, como o próprio José. Agora indo para José. José foi também rejeitado logo na sua juventude. No início da sua juventude, estava ali adolescente, já era rejeitado pelos irmãos, porque tinham inveja, porque ele era amado. Davi significa amado. José era amado pelo seu pai, que não escondia isso de ninguém e fez uma túnica própria para José, porque era o filho do seu amor, filho dele com Raquel. Depois vem Benjamim também. Então era o filho do seu amor, filho da sua velhice. E Jacó nunca escondeu de ninguém que ele dava uma preferência para José. Mas Satanás começa a incitar o coração dos seus irmãos para ali matá-lo, porque eles queriam matá-lo. Mas Deus tinha os seus propósitos, Deus tinha os seus caminhos e fez com que os irmãos jogassem ele naquele poço, e o próprio Deus envia os ismaelitas para resgatar ali José e leva ele para o Egito. A própria boa mão de Deus estava levando José, e foi levando José, e também, como você conhece a história, constitui José naquele que seria o provedor do alimento dos seus irmãos. Olha que glória! O inimigo quer matar aquele que carrega o alimento. O inimigo quer matar aquele que vai ser o provedor do alimento. Aquele que tem uma palavra para alimentar. Por quê? Porque ele quer que as pessoas morram de fome, de escassez, de tantas situações. Seca, que seja uma raiz seca, sem palavra, que apodrece e não dá fruto. Então, o propósito do inimigo é matar aquele que carrega a palavra. E José carregava um sonho, uma visão, e isso faz com que ele seja constituído, porque fala que ele sofreu muitas coisas, depois foi para a cadeia, depois sai da cadeia, depois esquecem dele lá dentro, e ele pede inclusive, ó, lembra-te de mim, porque eu interpretei os seus sonhos. Mas ele é esquecido por 2 anos ali, mas a boa mão do Senhor estava com ele. Então o que nos dá essa vitória, o que nos dá esse caminho é a constituição. Então em nome de Jesus, você é constituído do Senhor, que a palavra vai dizer aqui assim, ó: eu encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá.
O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade, a minha bondade o hão de acompanhar. Em meu nome crescerá seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: Tu és o meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Falo-ei por isso o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência, o seu trono como os dias do céu. Salmo 89, 20. Jesus, meu Deus, Deus estava constituindo Davi com o maior reino, tanto que até hoje, eu nunca fui ainda, mas ainda vou para Israel. Lá, Davi, meu Deus, tem a estrela de Davi, o símbolo de Davi, a estrela de Davi, o marco de Davi, a história de Davi, o respeito e a reverência por aquele que foi um ungido de Deus. Depois é claro que Deus levanta Jesus e perpetua para sempre o seu reino, jamais terá fim. Então nós vemos aqui que o inimigo sempre vai querer trazer zombaria dentro da própria casa, usando aqueles que se realmente estão ali no seu convívio comum, como Jesus era desprezado pelos seus irmãos, pela sua família. Aqui assim, ó, diz aqui assim, ó, quero ler para você, onde fala assim, que Jesus foi rejeitado, ali, chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo, maravilhavam-se dizendo: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós os seus irmãos? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar os poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Depois vai falar assim: quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Meu Deus, Jesus, o próprio Jesus teve essa rejeição. Seus irmãos não acreditavam nele, desprezavam ele. Ali também fala que o discípulo fala: haverá coisa boa de Nazaré, haverá coisa boa de Nazaré, pode vir algo bom. Ou seja, a rejeição, a exclusão. Mas essa marca, a origem dessa marca está em Lúcifer, quando foi rejeitado, quando foi banido, quando foi excluído do lugar onde Deus tinha colocado. Querubim ungido eras, perfeito eras em todos os seus caminhos, a palavra diz. Era afogueados das pedras de jaspe, tinha perfeição, até que foi encontrado iniquidade em ti. E foi lançado, Jesus fala, que foi lançado como um raio dos céus. Eu vi ele cair como um raio, a palavra fala. E houve a marca da rejeição, da expulsão, da exclusão. O que ele faz? Ele quer imprimir em todo ser humano a mesma marca da sua impressão, que é carimbado nele. Ele quer carimbar também em todas as pessoas, para que nasçam revolta contra o seu Criador, revolta contra o seu Pai, revolta contra tudo que se chama Deus, o espírito do anticristo que age, trazendo, como o nome próprio diz, anticristo, anti a unção, anti a palavra, é a rejeição, essa marca. Então, em nome de Jesus, a nossa cura diante desses fatos é a nossa constituição, é a nossa eleição. Como eu li aqui para você, ó, encontrei Davi, o meu servo, e ungi, a minha mão firme com ele, o meu braço fortalece. Olha que interessante, fala aqui: porei a sua mão sobre o mar, a sua direita sobre os rios. Ou seja, nós temos o espírito de fortaleza para pôr a mão, impor as mãos e falar as dificuldades, e falar ao mar bravio, em clamar a presença do Senhor, em dizer: mar, abre-te, em dizer em nome de Jesus, sai, em clamar com autoridade pelo sangue de Jesus, que todas as coisas
serão realizadas, porque nós carregamos essa unção em nós. Então nós temos essa graça, essa transmissão nas nossas mãos. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios, ou seja, o domínio. Deus nos deu o domínio de todas as situações. Deus nos dá o domínio de todas as coisas. Que a palavra diz que deu domínio, deu a ordem: dominai sobre as aves do céu, sobre os peixes, dominai sobre todas as coisas, multiplicai. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós temos essa graça do Senhor, essa bênção do Senhor que carregamos, e repreendendo essa rejeição, essa exclusão, temos o domínio, temos a autoridade, temos o poder, temos a unção. Nós vamos ficar de pé diante dessas aflições, diante da rejeição, da exclusão. Jesus, José, Davi, meu Deus, Elias, todos foram rejeitados, os discípulos, todos. Jesus disse que nós seríamos odiados, mas Ele está conosco, então não importa. E Ele é o vencedor invicto, então também nós venceremos na força e no braço do Senhor, da sua constituição, da sua vocação, do seu chamado, da sua eleição. Diga comigo: eu sou eleito, eu sou amado, eu sou constituído, eu sou chamado desde o ventre da minha mãe. O Senhor me escolheu para anunciar as boas novas. Eu tenho a constituição. Então, por mais que o inimigo fale, por mais que venham situações, por mais que venham aflições, você tem autoridade, nós temos autoridade dada pelo sangue de Jesus. Estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. A igreja triunfa, nós triunfamos, porque o vencedor invicto triunfa. Você vai triunfar, você vai vencer, nós vencemos, em nome de Jesus. Não na força do braço, nem no poder do homem, mas pelo nome de Jesus, pela Constituição que esse nome nos deu, de embaixadores, de aqueles que vão e falam em nome dele, manifestam em nome dele e vencem por Jesus, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Deus te abençoe. Você vai ficar agora com uma oração, com louvor. Continue no desfrute desse repartir. Deus te abençoe. Shalom, shalom, shalom. Pai amado, Pai querido, te agradeço por mais um dia, Pai. Te agradeço pelo nosso fôlego de vida. Te agradeço, Senhor Deus, por as ações que o Senhor tem feito em nossas vidas. No decorrer do tempo, Pai, perdoa, Senhor, essa correria, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, Pai. E algumas das vezes eu assumo, admito, não consigo fazer todas as coisas. Pai, eu peço a Ti que não aparte a Tua presença de nós. Senhor, eu peço perdão pelos nossos pecados, perdão pelo nosso coração, que no decorrer do dia se deixou se envolver com tantas coisas, tantos afazeres. Mesmo assim, Pai, obrigado pelos relacionamentos, obrigado pelas propostas, obrigado por esse dia, obrigado por esse nascer do sol, esse pôr do sol, essa noite em que o Senhor nos dá revelação, nos dá esse descanso. Eu quero te agradecer, Pai, pela vida de todos, de cada um que está aqui, Senhor, ouvindo essa oração, meu Pai. Pai, eu peço a Ti que Tu adentre no lar de cada um deles. Ó Senhor, manifesta sempre a Tua presença, a Tua direção. Senhor, controla, Senhor, nos traga, Pai, sempre para o Teu reino. Nos traga em pensamentos, que não possamos, Senhor Deus, cair nas armadilhas desse mundo, cair nessas teias, Senhor. Eu peço e Te agradeço. Agradeço, Espírito Santo, pelo Teu agir. Agradeço pela Tua vontade em nossas vidas. Agradeço porque abrimos as portas e as janelas para que Tu possa adentrar e ali palestrar em nossos corações. Eu peço a Ti, Pai querido, Pai amado, adentre em nossas casas, em nossos lares ou nos nossos corações. Eu peço a Ti, Tu que governa a nossa vida, governa esse futuro, nos trata desde o passado e nos alinha nesse presente. Senhor, nos trata com os nossos erros, nos ajuda a entender todo o propósito que Tu tens relacionado conosco. Pai, perdoa pelo tempo, Pai. Perdoa, Senhor. Perdoa porque muitas das vezes
ficamos seduzidos pela proposta do tempo, e aí deixamos de fazer certas coisas, deixamos de orar. Pai, nos ajuda com isso, Senhor. O mundo está complicado, cada vez mais complicado. As portas se cerram, as portas se abrem para coisas, para confundir as pessoas, mas eu peço a Ti, Pai, que a Tua mão orientadora esteja sobre as nossas cabeças, sobre os nossos pensamentos nessa noite. Pai, perdoa esse tempo, Senhor. Perdoa esse tempo e nos ajuda a ter discernimento com o que temos em mãos. Nos ajuda com Tua palavra. Oh, Pai, adentra em nossos corações, Espírito Santo. Cuida de cada um que se propõe a entender o propósito que o Senhor tem na vida de cada. Pai, cuida dos nossos líderes. Cuida dessas ferramentas, Senhor Deus, da nossa igreja. Cuida da congregação, dos músicos, da portaria, Senhor. Oh, Pai, cuida desses homens, dessas mulheres, dessas famílias, desses filhos. Protege contra essa cortina que quer tampar os olhos dessas crianças. Oh, protege do lobo faminto que opera em escolas, opera nesse governo. Oh, Senhor, nos ajuda a ser Tuas ferramentas nesses locais. Nos ajuda a administrar, Senhor, administrar junto dessas pessoas as direções, Senhor Deus, que Tu tem, de calmaria, de sabedoria. Pedimos a Tua sabedoria que nos envolva, Pai. Eu peço a Ti pelo trabalho de cada um, pelo ministério de cada um aqui, ministério das esposas, dos filhos, maridos. Oh, Pai, ajuda a ser de dentro para fora, de dentro das nossas casas, do nosso sacerdócio. Inicia o Teu azeite as nossas mãos, pés, os nossos olhos, o que falamos, ouvimos e vemos. Perdoa pelo cansaço, Senhor. É uma luta grande, Pai. É uma luta que eu não desejo, Pai. Eu não desejo para muitos, porque é uma luta que tira o tempo. Pai, dai-nos esse tempo. Nos ajuda a administrar esse pouco tempo. Ajuda-nos com nossa geração, Pai. Ajuda-nos com nossos filhos, nossas sementes. As tribulações, Senhor, que aparecem. As batalhas, as guerras. Tome com Tuas mãos. Espírito Santo palestra, fala conosco. Continua falando conosco sempre. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Consolador. Obrigado pelos dias de luta, pelos dias de vida, pelos dias, Senhor Deus, em que eu me permito adentrar no Teu conhecimento, Pai. Obrigado por essa decisão, essa permissão, essa concessão, Pai. Obrigado pelo Teu livramento. Obrigado pelas coisas, Pai, pelas orientações. Dai-nos sonhos de revelação. Fala-nos cada vez mais com Tua palavra, porque cremos que o Senhor Jesus está voltando, Pai. Perdoa o meu cansaço. O Senhor perdoa os nossos cansaços. Senhor Jesus, que já está voltando, seus sinais são claros. Estão vindo na direção desse mundo. Perdoa-os, Pai. Dá chance cada vez mais de arrependimento para cada um. E que o propósito esteja cada vez mais claro para cada um. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Oh, Tu és soberano sobre a terra,
sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Senhor Jesus, oh, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto, sim. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, 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 sabe de tudo, Deus. Tu és tremendo, soberano, conheces cada semente, Deus, conta cada uma delas. Soberano, Criador, não há rei como o Senhor, não há rei, não. Soberano, Criador, não há rei como o Senhor, não. Não há rei, não. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, não há rei como o Senhor, não há rei como o Senhor, não há rei como o Senhor Jesus. Das vestes de morte me despiu e de glória eterna me revestiu. Oh, 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 oh. Das vestes de morte me despiu e de glória eterna me revestiu. Oh, 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 oh.
despiu e de glória eterna me revestiu. Me revestiu, me atraiu, me atraiu ao mover do Espírito. Ele me atraiu ao mover do Espírito, ao mover do Espírito. Realidade que atrai, 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 realidade que atrai. Fui atraído pela realidade do Espírito de Deus. Fui atraído pela realidade do Espírito de Deus. Oh, Senhor Jesus, o Senhor nos atraiu. E nos dá as melhores estratégias, nos corrige, nos encoraja, nos guia a não parar de gerar. De ti compro ouro, compro vestes brancas. Eu quero colírio pra enxergar o verdadeiro valor. De ti compro ouro, compro vestes brancas. Eu quero colírio pra enxergar o verdadeiro valor, que é o meu Senhor, é o meu Senhor, é o meu Senhor, verdadeiro valor, é o meu Senhor, é o meu Senhor, é o meu Senhor, o verdadeiro valor. Cumprir tua vontade é o meu verdadeiro valor. Te entregar tudo é o meu verdadeiro valor, Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, teu colírio nos faz enxergar as estratégias para um testemunho. Senhor, é só isso que alegra o nosso espírito, a entregar testemunhos a Ti. Por isso a nossa convicção no dia é dizer sim, amém e glória a Ti, porque o Senhor nos dá as estratégias. O Senhor nos dá as estratégias para entregar o testemunho. Oh, Senhor Jesus. Ele tem as estratégias celestiais para mim. Eu só vou